Muito bom dia a todos. Gostaria de dizer da minha satisfação de estar mais uma vez nesta casa. É com alegria que a gente volta aqui, né? Pela amizade, pela recepção sempre tão fraterna, né? Então, por aquilo que sentimos das vibrações, tanto de encarnados como desencarnados. Então, doutor Rui, realmente é uma alegria estar aqui. Agradecemos por essa oportunidade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma das parábolas de Jesus. Jesus tem muitas parábolas. Jesus, cada uma é melhor do que a outra, né? É difícil até eleger qual a parábola que é mais legal, mas algumas nos tocam mais, né? Às vezes fundo, em função daquilo que a gente está vivendo, que a gente está sentindo naquele momento. Hoje é a parábola do nobre proprietário da vinha. E alguém poderia dizer, puxa, não lembro do nome dessa parábola, porque na verdade nós não estamos utilizando o nome mais comum pelo qual ela é conhecida. Já já nós vamos explicar o porquê. Tem um teólogo, que eu vou citar, que propõe que a gente mude o foco da parábola no seu próprio nome. É isso que a gente está fazendo aqui. Nós consultamos algumas fontes para que pudéssemos, então, trazer argumentos para a nossa conversa. Fomos na Enciclopédia Livre na internet, o Novo Testamento, que é a base de tudo, sem dúvida, né? Lá que nós encontramos os ensinos de Jesus. De Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. E Jesus pela ótica do Oriente Médio, do teólogo já desencarnado Kenneth Bailey. Foi ele que me convenceu no seu livro, né? Eu não tive contato com ele, mediúnico não. No livro dele, que é esse livro que está citado aqui, ele me convence que a gente deveria alterar a maneira segundo a qual entendemos esta parábola. Nós vamos ver os motivos que ele coloca. Vamos lá. Vamos começar com algumas explicações para que a gente possa aprofundar um pouco mais o sentido dessa parábola. Primeiro o seguinte, o que é uma vinha? Vinha nada mais é do que um vinhedo, é uma plantação de uvas. Isso é uma vinha. O que é o vinhateiro? É o cultivador das vinhas, ou seja, é o lavrador que trabalha no cuidado todo relativo a essas uvas. E arrendatário? Arrendatário é um indivíduo que toma alguma coisa em arrendamento, é um inquilino, é um enrendeiro. Por exemplo, eu tenho uma terra, não posso cuidar dela, eu cedo a alguém que me paga, então, alguma coisa, como se fosse uma espécie de um aluguel, tá certo? Para que ele possa, então, produzir nas minhas terras. Naquele tempo, acredito que ainda hoje haja contratos dessa natureza. Se você tem um arrendatário, uma das formas que você tem para receber, por exemplo, pode ser parte da produção, né? Ele produz alguma coisa, no caso aí vinhas. Então, produzia vinho ou as uvas, né? E aí o dono da propriedade receberia parte disso como forma de aluguel, né? Como pagamento pelo uso da sua terra. Essa parábola ela aparece em 3 evangelhos. O evangelho escrito por Mateus, por Marcos e por Lucas. Nós escolhemos o texto de Lucas. Por quê? Porque esse é o texto, inclusive, no qual é muito conhecedor, com muita profundidade, esse teólogo Kenneth Bailey. Ele tem, inclusive, além desse livro, ele tem outros. Ele tem um outro que são só parábolas de Lucas. Então ele pega as parábolas que aparecem nos registros do evangelista Lucas e destrincha. Ele morou no Oriente Médio, era um profundo conhecedor, era religioso, não era espírita. Ele era um religioso muito importante, missionário naquela região, morou em vários países ali do Oriente Médio, e ele tem um fato que ele sempre comenta nos seus livros, que me parece muito importante. Ele diz o seguinte: a vida no Oriente Médio, nas pequenas vilas, na região rural, isso ele está falando há coisa de 30, 40 anos atrás, é muito parecida com aquela como se vivia ao tempo de Jesus.
Então, acompanhar estas regiões periféricas, vamos dizer assim, no Oriente Médio, a gente tem uma percepção de como era o panorama no tempo em que Jesus aqui se encontrava. Então, isso facilita muito a compreensão dos ensinos de Jesus e as figuras, inclusive, de linguagem que Jesus utilizava. Essa parábola, se nós olharmos os livros tradicionais, ela, em geral, vai aparecer com o nome de parábola dos vinhateiros maus, ou seja, dos lavradores maus, lavradores infiéis, alguma coisa assim. Ou parábola da vinha e dos vinhateiros, dos lavradores. Mas o Kenneth Bailey propõe focalizar o nobre proprietário da vinha. Nós vamos ver, na maneira como Jesus coloca a sua parábola, que quem realmente está fazendo tudo de forma correta é o proprietário da vinha. Então, neste sentido, o teólogo sugere que a gente focalize o dono das terras e não os lavradores que, como nós vimos, foram infiéis, não trataram adequadamente o seu trabalho. Mas vamos lá. Qual é o contexto dessa parábola? Quando que ela foi contada? Ela foi contada logo depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a purificação do templo. Essas duas passagens são duas passagens muito conhecidas. O que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? É aquilo que até hoje se comemora como Domingo de Ramos, né? É aquele momento já perto da crucificação, em que Jesus está muito conhecido, tem um número muito grande já de seguidores, turbas, né? Multidões acompanhavam Jesus. Jesus simplesmente monta num burrico, tá certo? Aliás, como já estava previsto, né, ou profetizado lá no Antigo Testamento, e ele entra em Jerusalém. E ao seu lado, as pessoas cantando hosanas, é um momento de muita alegria, né? Os seguidores de Jesus estão muito felizes, porque ali claramente os seus seguidores haviam percebido que se encontrava o Messias, tão esperado, o Messias tão antecipado na visão de inúmeros profetas que vieram antes de Jesus. Então, é um momento de uma alegria muito grande, eles estão cantando, eles estão falando alto, né, em torno de Jesus, então é um momento de muita satisfação. E nessa entrada, inclusive, aliás, pelo fato de que eles estão falando alto e tal, fariseus e sacerdotes começam a ficar incomodados. E eles chegam para Jesus e falam, olha, pede o seu pessoal aí para parar de gritar, para ver se eles se silenciam, porque estão fazendo uma gazarra danada, né? Então Jesus dá uma resposta com uma coisa maravilhosa, inclusive, de um toque poético. Veja o que Jesus fala, está lá registrado por Lucas. Disse a eles, em resposta, eu vos digo, se eles silenciarem, as pedras gritarão. Ou seja, este é um momento supremo, tá certo? Este é o momento em que eu estou me mostrando integralmente e cumprindo integralmente as profecias. Então, é realmente um momento de grande alegria. E já nesse tempo, aliás, já fazia algum tempo, os fariseus, os sacerdotes já estavam querendo pegar Jesus, já estavam querendo ver se conseguiam fazer com que ele sumisse e, se fosse necessário, inclusive, extinguir a sua vida física. Eles pensavam nessa possibilidade de assassinar Jesus, né? Eles não podiam decretar a pena de morte. Por quê? Porque os romanos que dominavam aquela região naquele tempo haviam proibido que os próprios judeus estabelecessem a pena de morte. É por isso, inclusive, que eles vão a Pôncio Pilatos, porque Pôncio Pilatos, sendo um representante romano, ele poderia estabelecer o processo da crucificação, que é o que acontece, né? Nós sabemos muito bem. Mas, além desta passagem, tem uma passagem também muito interessante, que irritou muito o poder religioso e político daquela época. Política, religião, era tudo uma coisa só naquele povo, né? Era tudo misturado. Então, Jesus chega no momento em que ele, no templo, percebe que o pessoal só está fazendo comércio, vendendo nas banquinhas ali, objetos santos, pombinhas, não sei o que e tal. Jesus fica
um momento, não vamos dizer irritado, né? Porque um arcanjo irritar é muito difícil, mas Jesus fica indignado com aquela situação, derruba as bancas, segundo alguns relatos que se encontram no Evangelho, e Jesus então lhes diz naquele instante: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, isso está registrado por Mateus, né? É uma colocação muito forte, muito enfática que Jesus está fazendo. É uma crítica, e veja, e não é uma crítica só àquilo que estava acontecendo naquele templo, naquele tempo. Não, é uma crítica para todos os templos e ao longo de toda a história da humanidade. Nós devemos sempre nos perguntar muito bem como é que nós estamos tratando as nossas casas de oração. Estamos tratando com uma certa sacralidade, com respeito, fiéis aos compromissos estabelecidos, ou estamos desvirtuando o sentido das casas onde as pessoas se reúnem, né? Então é uma reflexão que cabe aí para todas as religiões, todos os religiosos, né? Nós devemos sempre refletir muito a respeito disso. Mas Lucas estabelece então o seguinte, que Jesus todos os dias ensinava no templo. E olha que o pessoal já queria pegar Jesus para matá-lo. Observe. Olha, além de tudo, a força e a coragem desse homem, né? Então Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. É isso que eles queriam fazer. Eles estavam extremamente incomodados. Na visão deles, Jesus estava subvertendo a lei, quando na realidade Jesus mostrou para eles que estava cumprindo integralmente a lei, né? Todavia, esses líderes do povo não conseguiram encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Jesus já estava muito famoso no sentido espiritual do termo, né? Já tinha muitos seguidores e tal. Chegar até Jesus, alguém falar, não, vou lá, vou pegar esse Galileu. Não conseguiam, porque ele estava envolvido por muita gente, e essas pessoas, inclusive, procuravam, de alguma forma, proteger Jesus. Não era fácil chegar até Jesus. Mas vamos à parábola. A parábola é curta. Ela é curta e muito significativa, aliás, como todas as parábolas de Jesus. Está lá no capítulo 20 de Lucas. Vamos começar lá no versículo de número 9. E começou a dizer ao povo esta parábola. Lucas sempre faz uma introdução. O texto de Lucas flui de uma maneira muito gostosa, é muito interessante. Não que os outros não sejam bons, são ótimos, mas assim, o texto de Lucas, a mim pessoalmente, é o que mais me toca. O jeito que ele escreve, a formação dele, né? Ele era um homem que escrevia com muita facilidade, tanto é que Atos dos Apóstolos depois vai ser escrito inclusive pelo próprio Lucas. E Lucas não estava lá junto com Jesus presenciando as coisas, né? Como é que Lucas chegou? Lucas chegou depois, tá certo? E Lucas foi lá na fonte, além de conversar com os discípulos e tal, quando ele se integrou ao trabalho, ele foi conversar com quem? Com Maria. Então ele passou dias conversando com Maria, ou seja, captando o sentido de como a mãe enxergava o seu próprio filho naquele trabalho, né? Então essas coisas a mim me emocionam muito, né? Então, em geral, eu gosto muito do texto de Lucas, mas vamos lá ao texto dele, que é o que mais importa. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, os vinhateiros, né? E partiu para fora da terra por muito tempo. Nós vamos ver que Jesus utilizou muitas metáforas baseadas em quê? Nas coisas do dia a dia, na maneira como as pessoas viviam. E era um povo que vivia basicamente da agropecuária.
né? Era um povo que plantava, era um povo que criava ovelhas, era um povo que criava bois, etc. Então, essas atividades eram as atividades do dia a dia. Então, Jesus se utiliza disso. Então, as questões ligadas à plantação são questões recorrentemente presentes nas palavras de Jesus. E é interessante a gente notar que depois o nosso Emmanuel, se podemos falar assim, desculpa, Emmanuel, né? O nosso Emmanuel faz a mesma coisa, né? Ele vai falar em plantação, o plantador, o cultivador, né? Emmanuel vai aproveitar, Emmanuel que conheceu pessoalmente Jesus quando era o senador Públio Lentulus, né? Como nós sabemos a partir do livro Há 2000 anos, né? Emmanuel, então, traz essas figuras de linguagem também em absoluta fidelidade ao trabalho de Jesus. Mas, então, essas metáforas são muito comuns, e não são comuns só no Novo Testamento. Não é só com Jesus. Se nós olharmos os antigos textos, né, olharmos os textos dos profetas, né, toda aquela parte antiga do Testamento, chamada Bíblia hebraica, nós vamos ver que é recorrente o uso de figuras de linguagem baseadas em atividades agrícolas, né? Por exemplo, lá em Isaías, que foi um dos maiores profetas do povo hebreu, né, lá no capítulo 5, nós vamos ver o chamado Cântico da Vinha. É bacana a gente perceber, né? E isso quando a gente vai buscar, por exemplo, pessoas como esse Kenneth Bailey, que são profundos conhecedores desses textos, né? Eles começam a mostrar como Jesus aproveitou algumas figuras, alguma parte de textos, imagens que já estavam lá no Antigo Testamento. Por que Jesus faz isso? Porque isso era o que o pessoal conhecia. É isso, eles iam até a sinagoga e ouviam a leitura, as explanações desses textos. E mais, Jesus foi o grande iniciador, ele é o grande promotor de todo esse processo de evolução do planeta, nós sabemos disso. Então, todos aqueles que o antecederam são enviados seus. Pegar um Isaías, um Daniel, um Jeremias, etc., são espíritos que foram colocados lá. E, pessoalmente, entendo até que muitas das intuições podem ter vindo do próprio Cristo para eles, porque eles, na verdade, eram médiums, né? Profeta é sinônimo de médium. Então, nós temos que Jesus volta a alguns desses textos, só que, em geral, ele amplia e dá uma dimensão muito mais profunda e uma dimensão universal para todos esses ensinamentos, né? Então, esta parábola vai falar do relacionamento entre o senhor da vinha, que representa Deus, e os vinhateiros, que são os condutores das almas no mundo, ou seja, os líderes religiosos, aqueles que conduzem a nação, né? A nação religiosa, aqueles que conduzem o movimento religioso. O outro dado interessante é o seguinte: o dono da vinha não morava ali, ele foi para outro lugar. Dizem os comentaristas desse tempo que, ao tempo de Herodes, era muito comum os ricos morarem longe das suas propriedades. Então, tinham uma propriedade num lugar, moravam em outro. Por exemplo, vamos pensar no nosso tempo aqui, quantos vocês não conhecem, que moram aqui na nossa região, tem fazenda lá no Mato Grosso, por exemplo. É uma coisa comum. Naquele tempo isso também acontecia, tá certo? Então a pessoa não morava ali, então precisaria colocar alguém para cuidar da sua terra. Então ele arrendou a sua terra para que alguém, então, desse utilização àquela plantação. Mas vamos voltar à parábola. E no tempo próprio, quem mandou? O dono da terra. Um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. Então ele pegou um servidor dele e falou: vai lá nas minhas terras e fala com o pessoal, está na hora deles pagarem, né, o aluguel. Eles vão pagar com o produto da terra. O servo enviado foi espancado e voltou vazio, ou seja, com as mãos vazias, não levou nada. O que o senhor da vinha fez? E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este,
e afrontando, mandaram no vazio. Espancaram, afrontaram e mandaram com as mãos abanando de volta. O que o senhor da vinha faz? Vamos ver. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. Sai daqui. Então veja, o que a gente nota nessa história que Jesus está nos contando? A gente nota uma progressão das cenas. Cada vez os vinhateiros estão ficando mais agressivos e mais cruéis com aqueles enviados do Senhor da terra. Veja, espanca e afronta, e depois fere e expulsa. Então notem como eles estão ficando cada vez mais duros com aqueles que simplesmente tinham que arrecadar uma parte do produto da produção, tá certo? Do produto estabelecido ali naquela plantação. Tá? Bom, é óbvio que o que está sendo feito é uma alusão ao envio de profetas e missionários, que foram rejeitados em grande parte pelo povo. Vários desses profetas foram apedrejados, foram deportados, escravizados, outros inclusive foram mortos. Exemplo, João Batista, o primo de Jesus. João Batista foi degolado, tá certo? Um homem simples, que falava a verdade, que morava no deserto, tá certo? Comia mel silvestre e gafanhoto. Foi degolado, porque a autoridade da época não aceitou as verdades que ele disse, né? Então veja, nós percebemos que o que está sendo falado é a maneira como o Criador tem enviado os seus trabalhadores, os seus emissários, e a forma como estes emissários estão sendo ou foram tratados, né? Então nós percebemos que vários envios têm sido feitos para quê? Para auxiliar a humanidade. Deus é amor, Deus é misericórdia. Ele está constantemente enviando, através do seu preposto aqui na terra, que é Jesus, né? Enviando trabalhadores para ver se abre os nossos olhos, para ver se nos despertam, tá certo? Para ver se a gente para de ficar distraído e a gente começa a prestar atenção naquilo que realmente importa, né? E aí vem o seguinte, a posição de sacerdotes e escribas. Os sacerdotes, os escribas estão ouvindo Jesus. Eles estão sentindo que Jesus está se referindo a eles, né? Então, analogia aos condutores dos movimentos religiosos do planeta. Quando Jesus está falando para fariseus, sacerdotes, etc., ele está falando com o mundo inteiro em todo o tempo. Olhem, tomem cuidado, né? Vocês são pastores para cuidar das ovelhas. Os pastores estão ou não estão fazendo o seu serviço adequadamente? Essa ideia de pastor também é uma ideia que vem lá de trás, desde o Salmo 23 do rei Davi, né? Aquele salmo maravilhoso que todos nós conhecemos, né? Caminharei pelas sombras, etc., mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Jesus recupera essa imagem, não só Jesus, vários profetas recuperam essa imagem, dão a sua versão, e Jesus fala, né? Quem de vós que tem 100 ovelhas, se uma não se perde, não vai lá, larga as 99, vai lá buscar aquela que se perdeu. Então, essa figura da condução, do quanto é importante o pastoreio de almas, né? O pastoreio das almas. Então Jesus está falando para todos nós, vamos escutar. Vamos continuar a parábola. E disse o Senhor da vinha, o que eu farei? Vamos pensar, o que a gente faria numa situação dessa? Chama a polícia, né? Diz para o juiz lá da região o que está acontecendo. Não. O Senhor da vinha falou, mandarei o meu filho amado, talvez que vendo o respeitem. 3 servidores já tinham sido espancados, afrontados e expulsos. O Senhor da vinha manda o seu próprio filho para ir lá conversar. Talvez, né? Talvez o respeitem.
respeitem. Notem essa situação. O proprietário tinha o direito de comunicar às autoridades. A lei, na época, já permitia. Ele podia chegar ao juiz lá e falar, olha como é que estão tratando as coisas, não estão entregando a minha parte, e o juiz simplesmente ia tirar os lavradores de lá, colocar outros, sei lá, exigir o pagamento, alguma coisa desse tipo podia fazer. O dono da propriedade não faz nada disso, por isso é o nobre proprietário da vinha, né? Por isso esse foco sobre ele nos parece muito adequado à visão do teólogo, né? No Antigo Testamento há alusões a reações duras, não como essa. Por exemplo, Moisés, as pragas no Egito, né, como alguma coisa que vem dos céus para mostrar aos egípcios que eles estavam agindo inadequadamente com o povo hebreu que estava lá cativo, ou então o próprio cântico das vinhas de Isaías, que a gente citou, uma posição dura que vem dos céus, numa atitude quase que, se a gente fizer uma leitura superficial, aparentemente vingativa, que vem dos céus. Aqui não, o Senhor das vinhas, ele se apresenta como alguém que envia o seu próprio filho. Quando ele envia o seu próprio filho sozinho, está sendo feita uma opção por total vulnerabilidade. Está entregando a ovelha no meio de lobos. Tá certo? É isto que está sendo feito. Tem uma história muito interessante que aconteceu com o rei Hussein bin Talal, que era rei da Jordânia, pai do atual rei da Jordânia. Essa ocorrência foi no ano de 1980. O rei Hussein, que foi um cara importante, teve que assumir o governo lá, eu acho que ele tinha 17 ou 18 anos, quando ele teve que assumir a sua posição de rei, porque o pai estava com problemas mentais e tal, estava incapacitado mentalmente de tocar o seu trabalho. Então, ele, muito jovem, assume, e ele foi, segundo os historiadores, uma pessoa muito importante, que sabia muito bem lidar com árabes, com judeus, era um diplomata nato, fez conciliações muito importantes, ajustes naquela região que nós sabemos que é um barril de pólvora. Até hoje, infelizmente, nós estamos vendo aí notícias cotidianas nos meios de comunicação, tá certo? O rei Hussein, o pessoal da área de inteligência do governo dele chegou e falou para ele, olha, tem alguns generais e outros aí, líderes do exército, etc., das Forças Armadas, eles estão reunidos no quartel tal, assim, são, sei lá, 40 pessoas reunidas, eles estão planejando nesse instante um golpe de Estado. Veja que isso é antigo, tá certo? Então, eles estavam lá, e aí o pessoal falou, conselheiros dele falaram, vamos cercar o quartel, vamos meter bala nesse povo e vamos levar todo mundo preso, ou vamos já aplicar a pena de morte. O rei falou, não, nada disso. Chamou o piloto do helicóptero dele e falou, eu e você vamos lá, só nós dois. Ele e o rei foi desarmado, não levou nenhuma arma, chegou, pousou no teto do quartel, para vocês terem uma ideia, pousou no teto do quartel com o helicóptero e falou com o piloto, se você escutar um tiro, levanta voo e vai embora. Se você não escutar nada, me aguarde. Ele foi de peito aberto, entrou no salão onde o pessoal estava planejando o golpe, virou para eles e falou, eu sei muito bem o que vocês estão fazendo nesse instante. Só que é o seguinte, não precisa nada disso, levante, guerra civil, nada disso. Se o problema sou eu estou aqui, estou desarmado, pode me matar. Vocês acabam com a minha vida, e ao fazer isso, não vai correr sangue de ninguém, corre apenas o meu, e está tudo resolvido em função daquilo que vocês desejam. Nesse instante, o pessoal se abaixou, e foi, um por um, beijar as mãos e os pés do rei, e declarar a ele fidelidade absoluta. Então vejam o que ele fez, absoluta vulnerabilidade, mostrando toda a sua força moral, né? E com isso ele ganhou a galera toda. Mas voltando aqui, veja, total vulnerabilidade foi essa, utilizada pelo dono da propriedade. Mandou o próprio filho, sozinho, para ir conversar com os vinhateiros. Vamos ver o que acontece. Lucas continua.
Mas vendo, ou seja, vendo o filho dos lavradores, arrazoaram entre si, dizendo, conversaram, né, falaram, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. O herdeiro está aqui, tá certo? Vão acabar com ele. Aí a gente usa a terra um certo tempo, por uso capião, a terra vira nossa. É uma figura jurídica que existe, até hoje, não é, doutor? Então, veja, utilizo a terra, pago uns impostos durante um certo tempo, daqui a pouco eu vou, às autoridades eu digo, essa terra agora é de minha propriedade. Mataram o herdeiro. Vejam que o que Jesus está fazendo é contar a sua própria história. Ele está dizendo o que iria acontecer com ele. Ele sabia. Né? Ele sabia e se entregou, né? Se entregou tranquilamente ao sacrifício extremo. Por quê? Por nos amar profundamente e por ser um pastor absolutamente fiel. Né? Então veja, e aí nós nos perguntamos, essa herança a que está sendo, que Jesus está falando na parábola, que herança é essa? Seria a nação de Israel, o reino de Israel? Não, isso é muito pouco. Né? Então, essa herança, será que não seria a herança espiritual do planeta, numa visão maior? Pessoalmente, acredito que sim. Né? Seria a herança espiritual do planeta. A verdadeira herança é o quê? É o reino de Deus, que se estabelece onde? Em palácios? Não, que se estabelece dentro dos nossos corações, como Ele mesmo nos ensinou. O reino dos céus não vem com aparatos exteriores, ele falou. Ele diz, olha, eu sou o semeador, estou lançando a semente que tem que germinar onde? No solo dos corações. Né? Essa é a mensagem que vem. Nós nos lembramos, por exemplo, daquela conversa que Jesus teve com a mulher da Samaria. Tivemos a oportunidade aqui, eu acho que o ano passado, de falar dessa conversa. Ao lado do poço de Jacó, Jesus conversa com a mulher samaritana, ela não está entendendo muito bem quem é ele, depois ele se mostra, ela percebe que ali estava o Messias. Os samaritanos gostavam de se reunir em torno de um determinado morro lá, né, um monte que eles consideravam sagrado. Já os judeus consideravam sagrados um outro monte, e aí Jesus dá uma mensagem maravilhosa, chega para ela e diz, mulher, crê-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e verdade. Ou seja, a busca é muito, mas muito mais ampla do que simplesmente recompor o vigor político, né, a força de uma nação. Era muito mais do que isso. É recompor o vigor espiritual e a força de cada um de nós, que somos as ovelhas deste rebanho em que Jesus é o pastor. Esse é o ponto fundamental. Essa é a herança. Para que nós possamos estabelecer a nossa ligação com o Pai. No monte, num determinado templo de pedra? Não. Em espírito e em verdade. É isso que Jesus está nos chamando a fazer. Né? Mas vamos em frente. O que os vinhateiros fizeram? E lançando fora da vinha, o mataram. Mataram o filho do proprietário. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Jesus concluiu, irá e destruirá esses lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles, sacerdotes, líderes do movimento judeu, etc., disseram, não seja assim. Temeram. Eles sabiam que Jesus estava se referindo a eles. Na verdade, não só a eles. Eles entendiam que eram só eles. Na verdade, Jesus está se referindo a toda a humanidade e todos os possíveis pastores de vários rebanhos, né, que estão espalhados por aí e sempre estiveram. Então veja, o problema não estava na terra, obviamente que não. O problema estava nos arrendatários dessa terra, em quem assumiu essa terra. Você tem lá um jardim na sua casa, o jardim não vai, a planta murchou, está mal cuidada, a coisa está meio seca, etc. O problema é do jardim ou o problema é do jardineiro?
Quando isso acontece, primeiro você tenta, conversa com o jardineiro. Se ele não atender 1, 2 vezes, o que você faz? Você troca de jardineiro. Não é isso que a gente faz normalmente? Bom, pensando no jardim da vida, é isso que Jesus está falando. Se os lavradores não forem fiéis, serão trocados, né? Aqueles que conduzem mal serão retirados. E outros condutores adequados serão colocados para que essa missão seja cumprida. Porque Jesus assumiu essa responsabilidade diante do Pai, de conduzir um contingente de espíritos. Só dos que estamos aqui no entorno do planeta, somos quase 30 bilhões de espíritos. É muita gente sob a responsabilidade dele. E ele ainda falou, eu tenho outros rebanhos. Quer dizer, ele ainda cuida de mais gente, não é só daqui não. Então veja, é um alerta importante que Jesus está fazendo de todos aqueles que são os arrendatários dos valores espirituais do planeta. E não apenas de uma pequena nação lá no Oriente Médio. É muito pouco diante de tudo aquilo que é o trabalho de Jesus. Não tirando a importância e o valor que cada país tenha, inclusive todo o Israel e os seus moradores, né? Jesus fala, então, da entrega da responsabilidade a outros condutores, se aqueles, então, não estiverem desempenhando adequadamente o seu trabalho. Kardec, lá na Gênese, faz um resumo daquilo que é esta parábola. Se a gente for lá na Gênesis, no capítulo 27, que se chama Predições do Evangelho, tem lá Kardec vem sintético, como sempre, né? Eu procurei sintetizar ainda mais, se é que possível fazer isso em relação aos textos de Kardec, coloquei de forma esquemática. O que Kardec explica? O dono da vinha é Deus. A vinha é a sua lei, né? O conjunto de leis que regem o universo, não apenas o nosso planeta. Os vinhateiros são os homens que devem ensinar e praticar a lei. São os pastores, né? Os servos são os profetas, que foram enviados para recordar tudo isso, para falar da ligação, né? Dessa ligação com o Pai, né? Essa aliança, esse casamento espiritual. O seu filho é Jesus. E Kardec faz uma pergunta que é impactante. Lá na Gênesis, ele fala assim, olha, que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Ele ia nos perguntar, que fizestes dos meus ensinos, vós que incensais o bezerro de ouro? 2000 anos de cristianismo, nós não estamos brigando por posse, para aumentar território, para ter riqueza pessoal, para encher uma coisa que nem existe, que é a gaveta do caixão. Caixão não tem gaveta, não vamos levar nada, tá certo? E ficamos brigando aí por posse, porque um quer ter mais do que o outro, o vizinho comprou um carro novo, você quer um mais bonito ainda. Essas distrações nas quais nós ainda, infelizmente, estamos nos deixando levar, né? Então, Jesus vai perguntar, o que fizestes dos meus ensinos? Aliás, em determinado momento, tem uma das falas dele que ele diz, que fazeis de especial? Ou seja, eu vim, mandei um monte de gente antes, estou aqui pessoalmente, estou ensinando tudo para vocês. O que vocês estão fazendo com isso? Como que isso impacta os corações? Como que isso modifica a sua vida? Né? Essa pergunta é a pergunta que tem que estar sempre dentro de nós. É um trabalho, gente, gigantesco, que começou há 4,5 bilhões de anos na própria construção do planeta. E nós agora estamos aí pensando, puxa, que não falamos, estamos falando de uso de bomba atômica que pode destruir uma boa parte do planeta. Estamos falando de ponto de não retorno, sob o ponto de vista da temperatura global. O que nós estamos fazendo com o planeta? Tá certo? Cenário da vida estabelecido para a nossa evolução por um arcanjo em profunda intimidade com o Pai, com o Criador de todos nós. Né? Então, a pergunta de Jesus tem que ficar sempre nos nossos ouvidos. Que fazeis de especial? Jesus virá pedir contas aos seus vinhateiros do produto da sua vinha. Ainda na sequência da parábola, Jesus, ainda agora sim, dirigindo
o olhar para fariseus, para os príncipes dos sacerdotes, etc., Jesus, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? Aí Jesus vai remeter alguma coisa que está lá nos profetas. A gente encontra lá, acho que em Isaías e outros. A pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita cabeça da esquina. O que é pedra que é cabeça da esquina? É a pedra, ou no caso de uma construção com alvenaria, que a gente coloca no canto, que serve de referência. Se vocês entrarem numa obra, pensa numa obra onde o pessoal, os pedreiros estão lançando as paredes. O que eles fazem? Eles fazem os cantos, que definem as referências, encontro de 2, 3, 4 paredes, tá certo? E depois que essas referências estão colocadas, eles vêm colocando o resto dos blocos, tijolos, o que for utilizado na construção. Então, a cabeça da esquina é a base para toda a construção. Então, utilizando essa metáfora, lá atrás os profetas já tinham falado isso, e Jesus está lembrando aqueles que conheciam a lei e que, portanto, conheciam essa fala. Né? Que é isto, pois, que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, naquele tempo estava se reprovando Jesus, essa foi feita a cabeça da esquina, a pedra angular. Por que a gente chama de pedra angular? Porque fica no ângulo de encontro de 2 paredes, por exemplo. Né? Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, diz Jesus. E aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Então veja, inúmeras e renovadas oportunidades têm nos sido dadas, até que chega um ponto que o plano espiritual fala: nesse processo, nesse planeta, desse jeito, basta. Vamos começar, alguns aí, uma certa percentagem, Deus queira que não estejamos no meio deles, né? Alguns nem mais ficarão aqui, porque como Jesus mesmo nos falou, os mansos e os pacíficos é que herdarão a terra. Né? Os belicosos, os senhores da guerra, os cruéis, na palavra de Jesus, não. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuraram lançar mão dele naquela hora. Onde já se viu aquele Galileu falando isso, afrontando o poder religioso, né, daqueles que comandavam a nação? Mas temeram o povo, era muita gente em torno de Jesus, né, porque entenderam que contra eles, ele dissera essa parábola. Eles perceberam, pegaram o capuz e enfiaram até aqui na base do pescoço. Perceberam que Jesus estava falando diretamente para eles. E nós hoje sabemos, não só para eles, para todos aqueles que são condutores de movimentos religiosos. Né? Então a pedra de esquina angular, então já falei, é a pedra que serve de referência, é a primeira a ser assentada na esquina do edifício. Jesus é a pedra fundamental de que edifício? O edifício da construção espiritual do planeta. Todo o processo de evolução desse contingente de bilhões de espíritos a que nós pertencemos, a pedra angular é Jesus. Por isso ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, prestem atenção, porque eu estou mostrando para vocês o que o Pai quer. Eu estou mostrando a lei, eu estou mostrando como é que as coisas funcionam, como é que vocês devem agir. Prestem atenção, né? Ele é a cabeça, a pedra angular, a cabeça de todo esse profético. Né? Então, na mensagem profética de Jesus, ele é a pedra angular desta enorme construção espiritual que está sendo realizada. Kardec toca nesse assunto também, né? Porque o Kardec está exatamente naquele capítulo falando de previsões, né? Então, de coisas proféticas. Kardec, então, ensina lá na Gênesis que Jesus é a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Até a chegada de Jesus, exceto os judeus, povos idólatras, pessoal incensando o bezerro de ouro, era o Deus pedra, né? Uma estátua, as pessoas reverenciando uma estátua, fazendo coisas sem a visão
do Deus Espírito que Jesus fala, e hoje nós até entendemos com as contribuições que vêm através do livro dos Espíritos, que é Deus, Espírito e matéria. Essa é a trindade universal, né? Então Jesus vem e nos mostra isso. Ele é esta pedra angular para a construção do novo mundo. Então, quando nós fazemos uma divisão da história em antes e depois do Cristo, isso não é uma coisa meramente convencional. Não. É porque a história do mundo realmente é uma, antes dele é outra completamente diferente, depois da sua vinda presencial aqui entre nós. São outras bases estabelecidas, é outra coisa, né? As ruínas do tempo antigo, que ainda, muitas delas, infelizmente, ainda estão por aqui, nos assombrando, né? Mas essas ruínas vão acabar. E quem insistir vai cair na pedra e vai virar pó. É isso que Jesus está falando na sua profecia. Então vamos ficar atentos a essas colocações. Kardec nos fala, a pedra esmagou os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus. Tá certo? Toda a grandeza daquele povo, dos seus reis e tudo, e o que isso virou? Pó. Diante da presença de toda a construção do mundo, muito pouco. Ah, mas eles têm uma importância, sem dúvida, que é um povo importante. Não fosse importante, Jesus não teria escolhido nascer entre eles. É óbvio que sim. Tá certo? E a quem estava destinada uma missão importantíssima, anunciada, a vinda do Messias, o reconhecimento do Messias, e nas bases do judaísmo, difundir todo o pensamento de Jesus para a humanidade toda. Vejam, né? Tinha o dominador romano que estava lá. O dominador romano já tinha juntado uma grande parte do mundo conhecido. Através do próprio dominador romano, essas ideias todas poderiam se difundir. Como se difundiram, inclusive, né? De dominador, idólatras, seguidores de uma mitologia grega que eles adaptaram na mitologia romana, depois se tornaram um povo que cristão. E a partir daí começaram a difundir. O dominador, o verdadeiro dominador, foi dominado pelo pensamento cristão. E olha que eles queimaram e mataram vários em praça pública, nos circos romanos, né? Então vejam a força dessa pedra angular. Muita gente fala, não tem jeito, o mundo não tem jeito. Gente, pelo amor de Deus, é um arcanjo. É um arcanjo. Se ele chegar e falar assim, se estivesse na lei, né? A terra, ao invés de girar nesse sentido, vai girar no outro. Se isso estiver dentro da lei, vai acontecer, porque ele sabe qual é a lei. O pessoal que fala, não tem jeito, não, tem muita gente ruim nesse mundo. Vejam, quanto que dura uma encarnação humana? Vamos pensar aqui no Brasil, 70 e poucos anos é a vida média. Então, daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Tá certo? Imagine o seguinte, se o plano espiritual resolvesse fechar a porteira e falar, a partir de agora, de todos que vão desencarnar nos próximos 100 anos, só voltam aqueles que forem bons, tranquilos, mansos. Vamos supor que o processo fosse para ser agora e desse jeito. Nós não sabemos como é esse processo. Tá certo? Mas se fosse desse jeito, em um século renovaria todo o plantel do planeta. E como é que a gente diz que não tem jeito? É que as coisas não são assim. Não é no imediatismo, não é na impulsividade da nossa ansiedade ainda desequilibrada, não. É tudo feito com amor, com cuidado, com misericórdia. Imagina que estiver fechando a porteira e uma mãe, vendo o seu filho, ainda muito cruel, precisava de mais uma encarnação. Senhor, mais uma chancezinha para o meu filho. Uma lágrima de mãe diante do Senhor. O Senhor é misericórdia, não vai dar mais uma chance? Até onde for possível. Que tempo é esse? Jesus diz, nem o Filho do Homem sabe. Ele sabe que o ciclo se fecha em determinado instante, porque isso é uma lei. O momento exato, ele mesmo declarou que não sabia. Essa pedra que esmagou os judeus e os príncipes dos sacerdotes, esmagará todos aqueles que desfiguram
o trabalho do Cristo em prol das suas próprias ambições menores. Isto é o que vai ocorrer, ou já de alguma forma está ocorrendo, num processo que às vezes a gente não consegue nem enxergar, porque a gente não consegue abarcar todo o processo, né? Na questão pequenininha de cada uma das nossas vidas. A vinha não será destruída. O que vai acontecer? Ela será entregue a lideranças mais fiéis. Aqueles que resolverem trabalhar em consonância com esse Espírito colocado por Jesus, com esses ensinos. Como ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, vai progredir, vai merecer a terra renovada. É uma questão de persistência, de trabalho constante, de dedicação. É uma questão de fidelidade a esse processo, que nós possamos ter ou não. A escolha é absolutamente nossa. Mas para nós encerrarmos, vamos encerrar com palavras de Jesus que também são proféticas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Que essas palavras nos envolvam, que o Cristo esteja sempre conosco, mas, sobretudo, nos ensine a estar sempre com Ele. Que Deus nos abençoe e que dê a todos um ótimo domingo. Muito obrigado.